E o token da VeChain acabou, fim de festa, não vamos ter altcoin season, vamos entender a perda desse fundo importantíssimo e a validação ou não da quebra dessa região que vai definir a minha estratégia para o longo prazo. Então, se vocês gostam do projeto da VeChain, estão investidos no token VET, fiquem ligados aí no vídeo. Eu vou mostrar para vocês ponto a ponto por que é uma zona importante, por que é decisivo e por que é neste ponto que eu vou decidir vender ou não as minhas posições, tá? Então, antes de continuar, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que é super importante, ajuda muito o canal e vocês não perdem nenhuma atualização. E claro, a nossa área de membros tá perdido fazendo merda aí pelo mercado, se torna membro do canal, tá? Então, vamos lá. Vamos começando aqui com o gráfico semanal da VeChain, que a gente vai ver lá a nossa altcoin season passada, a gente saiu dos 0,01 até os 30 centavos, tá? Então, esse foi o nosso ciclo de alta 2020-2021. Depois nós fizemos um movimento corretivo de todo este movimento de alta, onde a gente começou a lateralizar nessa faixa de preço aqui de 0,2 centavos, 0,1 centavo, e a gente estabeleceu essa grande zona de lateralização. O mercado começou a tentar romper uma vez e voltava, tentou romper duas vezes e voltou, até que, mais precisamente no caos de 10 de outubro, e depois aqui em novembro desse ano, nós perdemos este fundo, que é o fundo estrutural, aquele fundo da liquidez, o fundo que eu tanto falei aqui, que para mim só poderia pensar em possibilidade abaixo dele de quedas, né, de bear market, de não acontecimento de altcoin season. Pois então, perdemos. E agora? Na minha opinião, lembrando que nada disso é uma recomendação de compra e de venda, que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão. O que vai definir a saída ou não da minha posição é o pullback. Ou seja, o mercado perde o fundo e valida a perda desse fundo, algo que não aconteceu ainda. Porque o mercado pode simplesmente fazer a mesma coisa que ele fez aqui em 2024 e a mesma coisa que ele fez aqui de novo em fevereiro, janeiro desse ano, quando ele rompeu essa zona de lateralização e devolveu tudo. Tá? O que validaria a nossa continuidade de alta aqui? Justamente esse pullback. Rompe, retesta e vai embora. A queda, a mesma coisa. Rompe, retesta aqui a casa de 0,15, 2 centavos. Fica batendo cabeça nessa zona de liquidez e começa a apontar para baixo. Aqui eu saio fora. Tá? Só neste momento. Então, eu estou pensando em vender agora? Não. Estou pensando em comprar agora? Tô. Isso quer dizer que chegou a hora de comprar? Vamos comprar agora? É lua? Também não. Na minha opinião, é o momento de não fazer nada. Esperar gatilhos, esperar sinais para a gente operar a favor de uma tendência ou pelo menos da tentativa de reversão. Fazer preço médio em tendência de baixa, na minha opinião, é loucura. É aquele famoso preço médio. Por isso, após a perda aqui dos 2 centavos, eu não vejo mais sentido em comprar. Não vendo, mas também não vejo sentido em comprar. Eu quero agora ver o reteste dessa região. Se der algum gatilho bonito aqui, inclusive eu compro. Porque como vocês podem ver, a gente está indo buscar aquela sombra lá de outubro, daquele caos. E o mercado veio perder, não conseguiu. Rompendo o candle dessa semana que vai fechar domingo, e esse canalzinho de baixa, eu já pensaria em compras justamente para baixar meu preço médio e retestando nessa região aqui dos 2 centavos. Se o mercado der sinal de baixa, eu ainda saio com lucro nessa operação. Tá? Então, por isso que é importantíssimo a gente trabalhar com estratégias e com pontos importantes do gráfico para comprar e não ficar comprando de maneira aleatória e o seu preço médio aí ficar totalmente bizarro. Porque se a gente pegar aqui uma FIBO deste fundo até o topo, por incrível que pareça, nós ainda estamos em 0,6. Tá? Então, se a gente for considerar o ciclo passado e essa correção até agora, ainda é uma correção saudável pensando no mercado de alta. Então, por isso que eu estou muito longe de ficar pessimista. Não estou pensando em vender absolutamente nada, mas eu estou aqui em fase de atenção e procura de gatilhos de alta. E aqui no caso da VeChain, na minha opinião, passa pelo rompimento aqui do 0,012 para buscar o 0,2 centavos
E aqui a gente vai definir nossa tendência de longo prazo. Se fizer esse movimento aqui para cima, meu amigo, a gente vai ver uma out-season brutal. E, inclusive, a minha probabilidade maior é que isso aconteça, da gente ver uma grande armadilha seguida de uma grande explosão no preço muito parecido com o que a gente viu aqui em 2020. O mercado estava lateral, com um P o fundo, depois o mercado entregou o movimento. Tá? Isso é muito comum em zonas de acumulação. Então, por isso que eu estou muito longe de entregar aqui minhas posições e ficar pessimista. Mas, ao mesmo tempo, preço médio eu não faço, tá? No gráfico diário, a gente ainda vê alguns pontos de atenção. O primeiro, claro, tendo do dia 10, o mercado veio buscar aqui embaixo. Se ele vier buscar agora, lateralizar e romper esse canal, que justamente passa aqui pelo 0,012, eu vejo aqui um gatilho de compra bem interessante para a gente buscar pelo menos os 2 centavos, tá? Para aí sim definir nossa tendência de longo prazo. Com tudo isso posto, vamos projetar aqui os alvos, vamos ver os cenários, altcoin season, bear market, bull market, vamos ver tudo que a gente precisa saber para ficar preparado aí no token da VeChain. Antes de continuar, quem não tem o cartão de criptomoedas aqui no canal, a gente recomendo o cartão da Redot Pay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Então aproveita, ó, já clica aí no primeiro comentário fixado, se cadastra, aprende a usar o cartão. Cartão muito bom, funciona com Apple Pay, Google Pay, tem Pix, tem cartão físico, cashback, não excede no Brasil, privacidade, não paga IOF, cara, só benefícios. Então usa nosso link, vocês ainda ganham $5, vai ajudar vocês a emitir o cartão virtual. Então aproveitem aí, se cadastrem e já vão vendo como funciona um cartão de criptomoedas. Vamos lá. Alvos, então, para o token da VeChain. Primeiramente, se a gente não parar por aqui, a gente vai mirar lá no 007. Afinal, é um suporte importante. Então, a gente vê que é um suporte lá de 2020. Se a gente pegar pelo preço de hoje, a gente está falando de uma queda ainda de 33%. Por isso, eu não estou comprando agora, porque nada impede o mercado cair mais um pouco. Meus gatilhos são justamente aqui o rompimento do 0,012, que rompe o candle dessa semana que vai fechar, rompe o canal de baixa, esse que ele vem trabalhando depois daquele caos do dia 10, vai ser um reteste na barra do pânico para a gente iniciar uma reversão. De olho nos 0,2, se a gente pegar pelo preço de hoje, a gente está falando de uma alta aí de quase 90%. Então só isso aqui já é interessantíssimo, se a gente for falar só de curto prazo. Agora, se a gente quer falar de algo de longo prazo, que é o que eu acredito que vai acontecer, é basicamente uma lateralização seguido de armadilha para cima, aí ele lateraliza mais, armadilha para baixo e depois entrega o movimento, né? Então ele vende o pânico extremo no rompimento do fundo e depois entrega o movimento de alta e, na minha opinião, vai ter como alvo apenas os 5 centavos, que é uma zona importante. Estamos aqui, ó, 5 centavos. Pelo preço de hoje, uma alta aí de 354%. Depois, só lá na casa dos topos históricos, nos 20 centavos, 1.800% de alta. E o meu alvo final, para quem acompanha, tá lá na faixa de $1. E aí nem preciso dizer, né? Se a gente pegar pelo preço de hoje, tá falando aí de quase 9.000% de alta. Tá? Então, de olho aí nesse reteste. Não esqueça, então, de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante. Dê uma olhada nos outros 2 vídeos aparecendo na tela para vocês. Valeu!